canal. Hoje, 19 de janeiro de 2026, um dia, a noite mais que especial, estamos recebendo o pastor Marcos, de Goiânia, que vai estar conosco através desse canal, para juntos meditarmos na palavra do Senhor e também fazermos uma entrevista com o amado pastor. Eu quero agradecer os amados irmãos, ouvintes que já estão conosco sintonizados neste canal. Sejam todos e todas bem-vindos a esse canal. Fique conosco para participar dessa entrevista em nome de Jesus Cristo. Pastor Marcos, a paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu pastor Josidal de Abreu, prazer imenso estar aqui com a Vossa Excelência. Estamos aqui para cooperar e fazer o ID do Senhor e responder tudo aquilo qual a Vossa Senhoria nos direcionar para nós estar aqui respondendo as perguntas, amém? Glória a Deus. Amém, pastor. Pastor, primeiramente, eu quero que o senhor mais uma vez se apresente, diga se é casado, se tem filho. Sou o pastor Marcos Santos, né? Sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, aqui da cidade de São Luís do Norte, Goiás. Sou casado, tenho 4 filhos, né? Sou presidente, né? Já tenho 19 anos na direção do ministério a qual o Senhor tem nos confiado, nascido há 19 anos, onde o Senhor nos direcionou de estar presidindo este ministério a qual o Senhor tem confiado. A Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, tem nascido aqui no estado do Goiás e também tem desenvolvido o seu trabalho em vários países, né? E também em vários estados. Também sou pastor estadual da Convenção Regional da CGMED, tendo por presidente geral o nosso pastor doutor e coronel Antônio Raimundo Filho, é o nosso presidente nacional e internacional da nossa convenção. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e também ao senhor por aceitar esse convite, estar conosco nesse canal, para batermos um papo sobre igreja, vida ministerial e os desafios da igreja futuramente. Pastor, o senhor já falou um pouco sobre o seu ministério, o senhor pastor presidente, pastor fundador, a quantidade de membros e quantas igrejas? Amém, meu pastor. Meu pastor, o cargo pastoral ministerial foi direcionado primeiramente ao nosso saudoso pastor Jeremias de Freitas, né, qual foi o pastor que viu que na minha vida, no meu ministério, né, teria o ministério pastoral, tendo saído do estado de Alagoas até o estado do Goiás, né, direcionado pelo nosso pastor Ailton Pereira, a qual deu esta missão de nós estar vindo aqui para o estado do Goiás, e a gente chegamos aqui no estado do Goiás. Chegamos aqui em 2005, chegamos até o estado do Goiás, a qual fui direcionado por Deus e também pelo pastor Onofre Aparecido Carlos, que foi o pastor que me consagrou a diácono, ao presbitério, ao evangelista e também ao pastorado. E ao qual também nos ordenou esse ministério pastoral, aonde essa chama nasceu, esse ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Fogo. E hoje, há 19 anos, sendo presidente, né, desse ministério, a qual o Senhor direcionou, e também expandimos hoje a Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, tendo a sede na cidade de São Luís do Norte, Goiás, onde temos direcionado com as congregações, são 17 congregações, né, do Ministério do Fogo. E também a sede tendo aqui, como uma cidade, eu falo assim, não tendo uma cidade grande, mas uma cidade a qual nós temos 500 membros, né, o total,
ao nosso ministério e também temos 10.000 afiliados à nossa convenção, que é a Convenção CGMEB, que no qual hoje estou sendo presidente regional do estado do Goiás. Então, assim, louvo a Deus pela vida do nosso pastor hoje, pastor Antônio, né, doutor coronel, presidente da CGMEB, que nos deu esse cargo, né, de presidente estadual do estado do Goiás. Então, temos assim honrado assim, o ministério. Sabemos que é difícil, porque, como diz o nordestino, é difícil mexer com gente, mas quando Deus o chama para esse cargo, para estar administrando, ele se responsabiliza. Então, louva a Deus por isso. Muitas batalhas, né? Muitos confrontos, inveja também, perseguição, palavras ao contrário, pessoas que estavam ao seu lado, que batiam no seu ombro, né? Às vezes levanta contra o seu ministério, né? Pessoas que não querem ver o seu bem, pessoas que comem na sua mesa, pessoas também que estão ao seu lado, diz que é amigo, pessoas que você ordenou ao cargo ministerial, muitos também quiseram aproveitar daquilo que foi dado a oportunidade, não sendo submisso, e até mesmo pastores que saíram do ministério, abriram outro ministério, né? Isso é normal, pastor Josinaldo, a gente saber que nós estamos lidando com gente, mas ao mesmo tempo sabendo que nós estamos à possibilidade de receber decepções. É como Jesus estava com os 12, mas dentro dele tinha um traidor. Mas mesmo assim, Jesus deu a oportunidade e o arrependimento, né, de Judas se arrepender. Sim, mas mesmo assim, ele vendeu Jesus, né? Ele vendeu Jesus. Mas o Senhor, ele não desistiu, o ministério não parou, e por isso a obra de Deus não para, e nós não vamos parar, porque quem nos chamou, quem nos confiou, foi o Senhor Jesus para essa obra. Então, já estamos, pastor Reginaldo, acostumados, né, com as decepções. Isso aí só nos fortalece e nos dá vontade de fazer mais a obra do Senhor. Glória a Deus. Pregar o evangelho, pregar o ID do Senhor, trabalhar na área assistencial, né, da igreja, onde a gente temos esse trabalho social de estar ajudando pessoas necessitadas com cesta básica, pessoas que não podem pagar o aluguel, a gente trabalha na obra, porque, pastor Josinaldo, eu aprendi com o meu presidente, pastor Antônio Raimundo Filho, nosso coronel, presidente da CGMEB, que nós guardamos a raiz, cuidamos dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Então, esse é o nosso lema, pregar o ID, cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. Sabemos nós que o nosso compromisso aqui na Terra é com a palavra de Deus e a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. E, pastor Marcos, ouvindo aqui as suas colocações, suas palavras, o senhor já nos responde algumas perguntas posteriores, né? É o que eu iria fazer ao senhor a respeito da igreja aí em Goiânia. Ela faz algum trabalho social para a comunidade, apresenta algum trabalho social que a comunidade venha abraçar, que mesmo que seja crente ou descrente? Isso, pastor Josinaldo, muito importante essa pergunta, viu, senhor? A Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, com a Convenção CGMEB, e também temos a Associação Bom Jesus, que é do Ministério, a gente fazemos esse trabalho social. Inclusive, nós aqui, com famílias carentes, a gente fazemos esse trabalho. Todo mês, a gente levamos cesta básica para o povo, levamos também roupas, calçados,
Atendemos também pessoas que chegam de fora, a gente pagamos passagem para eles deslocar até a cidade, o estado. Ajudamos também a pagar talão de água, talão de energias, e também ajudamos também as escolas, né, como a gente tem levado também a palavra, né, no colégio, para o jovem, palestra. E, além disso, também recebemos doação também. Uma coisa muito importante que essa área social, pastor Josinaldo, a gente recebemos 30 cesta básica do colégio. O colégio fez a arrecadação, recebemos essa cesta básica e levamos até as pessoas de necessidade, né? Nos municípios, né, povoados, né? Pessoas também que está hospitalizada, pessoas também que está em presídio. Nós temos também a capelania 100, a qual hoje sou primeiro-tenente desta capelania e faço esse trabalho na área social. A igreja, ela trabalha nessa área assistente social, ajudando a comunidade, né? Então, nós temos dados frutos, pastor Josinaldo, a esta cidade, que é a cidade de São Luís do Norte, e também temos o apoio também do nosso prefeito, Elieudes Moraes, o vice-magno, e também o assessor do Bruno Peixoto, Jacob Ferreira, que nos tem ajudado também com esse trabalho na assistência social. Inclusive, pastor Josinaldo, nas festividades de criança, a gente recebemos recurso, recebemos brinquedos, recebemos doação, e temos também essa festividade que é a tradição, todo ano, a Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, né, presentear as crianças da cidade de São Luís do Norte. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, pastor. Estou ouvindo aqui essas palavras, são palavras sábias do trono de Deus. O senhor é um homem bem sábio nas suas colocações. Vamos falar um pouco, a gente falou um pouco sobre o ministério, o senhor relatou um pouco sobre o seu ministério. Eu quero que o senhor também fale da sua vida cristã, o início de tudo. Quando foi que o senhor aceitou o Senhor como Salvador? Qual foi a ocasião? Pastor Josinaldo, eu respondendo esta pergunta, a qual o senhor fez, até me emociono, porque lembro-me que quando eu tinha uns 15 anos de idade, uma senhora, ela falou deste amor de Deus para mim, a qual não tinha esse conhecimento de Jesus, né? Que ele mudaria a história. Então, assim, vivi uma vida, eu tinha uma vida que eu não conhecia Jesus. Foi ao qual o Senhor me escolheu, aonde eu não haveria mais oportunidade e credibilidade diante da sociedade. E, nesse período, essa senhora falou do amor do Senhor para mim. E falou, Jesus, ele te ama. Glória a Deus. Da forma que você está, ele te aceita, e o Espírito Santo de Deus, Aleluia. ele que faz a obra e transforma na sua vida. E ela Glória falou assim, só basta você dar um passo. E ela falou este versículo, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa palavra entrou. E eu falei para ela, eu quero conhecer esse Jesus. Glória a Deus. E ele mudou a vida de muitos, ele também vai mudar a minha. E foi aonde eu conheci a Jesus Cristo, e ela me fez o convite de estar indo à igreja evangélica. E quando eu cheguei na igreja evangélica, interessante que lá no Nordeste, pastor Josinaldo, do estado de Alagoas, os cultos de doutrinas que eles guardam ainda a raiz, eles ajoelham, tem um momento de oração lá no Nordeste, e é uma hora de joelho orando, e eu fiquei sentado, sabe? Fiquei sentado, pastor Josinaldo, e ouvindo ali aquelas orações, e de repente ali, o pastor, ele levanta, e ele começa a oração,
cantar os hinos da harpa e começa a trazer o ensinamento. E quando ele estava ali ministrando ali a palavra, lá do altar, ele olha para mim, que estava sentado lá no último banco, e fala: jovem, Jesus hoje tem um encontro contigo. Glória a Deus. E ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonar, o Senhor vai te acolher. E o Senhor tem uma chamada ministerial sobre a sua vida. Você vai andar aos quatro cantos dessa terra. Você vai pregar a palavra de Deus. Almas vão render. E as almas a qual o Senhor colocou sobre a sua vida estarão nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, detrás das grades, hospitalizada. E aquela palavra foi tão forte que eu nem esperei ele fazer o convite. Eu saí do meu banco, fui lá na frente, dobrei o meu joelho, levantei as minhas mãos e confessei que o Senhor Jesus é o único salvador da minha vida. E naquele dia eu senti a presença do Espírito Santo, as lágrimas desceram do rosto, e a juventude da igreja ali, pastor Josinaldo, todos chegaram, me abraçaram e disseram: seja bem-vindo, meu irmão, à casa do Senhor. Então eu senti ali acolhido. Vi ali uma família me abraçando, me recebendo ali. E naquele momento eu falei: eu quero hoje mudar minha vida e servir o Senhor. E quando ali eu recebi ali aquele abraço da juventude, dos pastores, eles chegaram e falaram, pegaram o meu número, o endereço da minha casa, e no outro dia eles me visitaram, me deram paletó, gravata, sapato social, e ali eu peguei o gosto, pastor Josinaldo, peguei o gosto ali e falei: eu nunca vi um povo diferente como esse, porque a maioria da juventude, ela só aproximaria até você se você tivesse algo a oferecer. É verdade, pastor. Né? E o povo cristão é diferente. Ele tem um amor. Por isso que a igreja hoje, pastor Josinaldo, a igreja que cresce é aquela que recebe as pessoas da forma que ela vier, E acolhe, né? do jeito que o Senhor ensinou, conforme está escrito no Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E a partir daquele momento ali, eu comecei a dedicar a obra do Senhor. Falei: pastor, eu quero trabalhar aqui na obra, eu quero fazer algo aqui. E o pastor disse: ó, tem um banheiro da igreja para você lavar. E eu fui lá, lavei os banheiros, limpei os bancos, arrumei ali, e era o meu maior prazer. Então, quando aproximou-se o ano, ele falou bem assim: ó, agora você vai descer as águas. Desci as águas. Quando eu desci as águas, aproximadamente 3 meses, eu fui separado, auxiliar de trabalho na obra do Senhor. E quando eu fui separado, auxiliar da obra do Senhor, o pastor um dia chegou em mim, pastor Sebastião Campos, e falou bem assim para mim: tem uma obra lá no povoado chamado Retiro, e eu queria que você fosse lá comigo. E quando chegamos lá, eu vi lá o povo carente, ali naquele povoado, onde a gente estava ali, pregando a palavra de Deus. E naquele momento o pastor falou bem assim: eu sei que você tem uma chamada, que você gosta de fazer a obra do Senhor. Você tem coragem de ficar vindo aqui uma vez na semana e dirigir o culto? Falei: pastor, o senhor é homem de Deus. Se o Senhor confirmou através do Senhor, eu vou estar sim vindo. Pastor Josinaldo. E eu ia de bicicleta, ó. Era 22 quilômetros.
ia de bicicleta, saía cedo, para levar a palavra, para a obra de Deus ali não ser fechada. Porque a maioria dos obreiros hoje, eles querem dirigir igreja grandes, igrejas que dão condição de sustentar o obreiro. Naquela época, nem salário tinha. E eu ia de bicicleta, ia pregar a palavra, levar a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. E foi um dia o pastor chegou e disse: hoje vou estar empossando o auxiliar, viu? O auxiliar a dirigente da igreja. Glória a Deus, aleluia. Aí onde começou ali o amor, a obra de Deus, de você fazer a obra sem querer algo em troca. E comecei ali a falar do amor de Cristo, e o povo todos ali já me chamaram de pastor. E eu falava para os irmãos, eu sou um auxiliar. Eu sou um auxiliar representando o meu pastor presidente aqui. E ele que é o pastor presidente. Eu sou pastor, mas é dirigente, mas sou auxiliar. E eles falavam: você é um homem que tem Deus na vida e submissão ao seu líder. Eu jamais queria que o ego crescesse, que o Senhor cresça e eu diminua como hoje. Não é porque hoje eu sou um pastor presidente, eu deixei de ser o servo. E aí foi onde começou. Quando eu estava fazendo a obra, aí Deus usou a esposa do pastor Ailton Pereira, missionária Dinha, e falou para mim: olha, Deus está te levando para o outro lado. E lá vou eu, Senhor, te amadurecer e te preparar. E tu serás ordenado a pastor novo, porque tem o Senhor te escolhido. Não foi o homem que te escolheu, mas foi o Senhor que te escolheu. Foi quando Deus, através do ministério, me trouxe até o estado do Goiás, com 17 anos de idade. E quando eu cheguei no estado do Goiás, interessante, pastor Josinaldo, que quando eu cheguei no estado do Goiás, quando eu fui para a igreja, entreguei minha carta, o pastor olhou para a esposa dele, pastor Onofre Aparecido Carlos, e disse: Cida, olha o jovem. Falou: olha o jovem que o Senhor me mostrou no sonho. Glória a Deus. Ele aí veio fazer a obra do Senhor. Aí foi quando ele abraçou a minha vida. Ele abraçou o meu ministério e o Senhor, através dele, usou para dar oportunidade para estar subindo aos degraus. Glória a Deus. Foi, casei e recebi de Deus, através do pastor, a consagração de diácono, via auxiliar de trabalho. Aí fui dirigir a obra do Senhor aqui, a congregação. Ele me deu uma congregação para me estar dirigindo. Depois me consagrou a presbítero, me ordenou a evangelista e ordenou a pastor, aonde fui dirigir a igreja do Senhor. E aonde ele falou: olha, eu estou com o ministério aqui parado e você vai fazer a obra. Foi aonde nasceu a Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, em 2007, nasceu a Assembleia de Deus, Ministério do Fogo, com a convenção, tendo que já em 2006 já começamos a obra do Senhor. Aí foi quando, pastor Josinaldo, o ministério começou novo,
Apanhei muito, pastor Josinaldo. Já era mais uma pergunta que o senhor está nos respondendo. Era sobre o chamado ministerial, né? Como iniciou. O senhor já fez aí um relato de tudo, como iniciou o chamado ministerial na sua vida cristã. Você como passando por etapas, né? Você primeiro foi diácono, né? Como eu entendi, e foi chegando até o ministeriado, até assumir a igreja sem ser pastor, né? Depois foi que foi consagrado a pastor, mas teve o chamado já de ser. Pastor, ainda sobre a vida ministerial, teve alguma conduta a ponto de você ser parado ou ficado de lado dentro do ministério como cristão e como líder de igreja? Teve, pastor, teve. Teve. No meu ministério, pastor Josinaldo, teve momentos assim de parar, querer parar, de desistir, porque quando me deram a segunda congregação, falaram assim: olha, eu vou te dar a congregação para você estar dirigindo, vou tirar da sede, vou colocar na congregação e você vai estar ganhando almas para o reino. E, de repente, quando eu cheguei lá para dirigir a congregação não tinha membros, a congregação não tinha cadeira, a congregação não tinha som, mas o pastor falou bem assim, ó, Deus te mandou para esta obra. E ali eu comecei a olhar e falei assim, vou ter que largar o emprego, vou ter que largar tudo para estar assumindo a obra. Mas se o pastor me colocou na obra, eu vou. A primeira coisa que eu fiz, um trabalho evangelístico. E nesse trabalho evangelístico eu comecei a ganhar almas. E a primeira alma que eu ganhei foi um índio. Um índio para Jesus. E peguei esta alma, batizei ela, batizei esta alma. Depois que eu batizei, coloquei ele como porteiro da igreja. Então era eu, a esposa, os filhos e este obreiro. E foi aonde Deus começou a trazer o povo. Foi trazer o povo, trazer o povo. E a obra começou a desenvolver. Quando a obra ela começou a desenvolver, o pastor chega em mim e fala bem assim, olha, eu preciso de você na sede. Aí fechou a obra do Senhor. Aí aquilo ali trouxe eu fiquei entristecido. Porque com muito amor que eu estava fazendo a obra, ali com as ovelhas, e o pastor vem e fecha a obra e me leva para a sede. Só que eu entendi que, como eu era submisso, quando eu era submisso à obra do Senhor, eu tinha que obedecer ao meu pastor. Eu obedeci, fui para a sede, mas entristeci, falei assim, ó, nunca mais eu quero dirigir igreja. Porque ali eu fiquei entristecido. Mas não é assim, Deus ele prova a gente, como hoje nós sabemos, pastor, quando você está dirigindo a obra, você tem que estar preparado para as críticas, as pedradas, ser defamado, né? Como sempre tem pessoas que chegam, denigram o nosso nome, né? Com comentários, né? Falsas calúnias, mas Jesus, o próprio Jesus foi chamado de demônio. O próprio Jesus foi criticado. Então, o que é que acontece? Essas críticas só me fazem crescer e ter mais vontade de fazer a obra do Senhor. Porque quanto mais está criticando, quanto mais está batendo, eu tenho um Deus que é o juiz, que ele é o juiz e que ele entra na causa. Ele entra na causa, sabe, por mim, pelo meu ministério. E não adianta eu
chegar e bater de frente, bater boca. Não! Até porque nós temos lei. É Lei. verdade. Hoje eu sou juiz de paz. Hoje eu sou primeiro-tenente da capelania militarizada, autorizada pelas Forças Armadas. Hoje eu sou o homem que Deus me deu o direcionamento, aonde eu mesmo, hoje, sou uma pessoa respeitada, sabe? Sou uma pessoa respeitada diante da sociedade. Então, isso aí me fizeram o crescimento. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu poderia dirigir uma igreja e depois passar por mais decepção. Mas o que é que acontece? Recebi tudo isto para o aprendizado. Para mim, hoje, chegar à presidência, eu tive que passar pela aprovação. Pelo processo. E muitas das vezes, tem obreiros que não são provados e vão para a obra e são reprovados. Verdade. Então, primeiro você é aprovado para ser aprovado. Glória a Deus. Então, isso aí eu entendi que foi uma provação de Deus através do anjo da igreja, que estava me provando para me aprovar. Então, tudo isso eu entendo foi como uma aprovação para me ser aprovado. Então, eu louvo a Deus por isso, né? E depois disso aí, foi aonde chegou ao grande ministério que hoje nós estamos na cidade de São Luís do Norte. Templo Amém. próprio, casa própria, sem pagar aluguel, e hoje estamos fazendo a obra do Senhor. Foram dificuldade, foram crítica, foram decepção, foi muito desprezo, as pessoas abandonaram. Muitos que estavam no púlpito que dizia ser amigo, mas só queria algo em troca. E hoje eu louvo a Deus. Por quê? Porque hoje a maturidade cresceu. E Glória hoje a Deus, aleluia. sou um homem que estou 2 faculdades, gestão segurança, gestão pública, e estou fazendo direito. Estou Glória a fazendo Deus. direito, brevemente, concluindo a minha faculdade, e estou fazendo a obra do Senhor. Não é por isso que eu deixei de fazer a obra do Senhor. É aí que a chama cresceu, cresceu e cresceu. E eu louvo a Deus porque hoje estou fazendo a obra de Deus. Não por dinheiro, como muitos têm feito, mas por amor às almas e à salvação. Amém, querido pastor. Amém, amém. Nós estamos um pouco avançados já no tempo. Eu quero pedir aos amados ouvintes, amigos que estão mandando mensagem, que depois quiser mandar mensagem no meu canal, no particular, eu respondo todas as mensagens, tá? Tem alguém que está pedindo mensagem para depressão, oração para depressão, alguém quer se reconciliar com Jesus, aí depois você manda mensagem no meu privado, no meu canal, que eu respondo todos vocês, tá bom, meu querido? Não dá para responder todo mundo agora, mas eu quero pedir, dizer que Deus ama cada um de vocês que está participando dessa live, em nome de Jesus Cristo. Pastor, nós estamos com o tempo um pouco avançado, mas eu quero fazer 2 perguntas importantes. A primeira, qual o principal objetivo da igreja aqui? O principal objetivo da igreja, o principal foco da igreja aqui na Terra? Pastor Josinaldo, o primeiro objetivo da igreja aqui na Terra é pregar a palavra de Deus, conforme está em Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. É pregar a palavra de Deus e o objetivo, salvação de almas. É É verdade. você pregar a palavra de Deus com honestidade, sem querer passar ninguém para trás e ter convicção. Não é quantidade, mas é a qualidade. Você pregar a verdadeira palavra, porque hoje o povo está cansado de tanta mentira. O povo está cansado de manipulação, de pessoas fazendo hoje a igreja de comércio. Então, a igreja não é comércio.
é lugar de pregar a verdade, é lugar de pessoas vêm doentes, pessoas vêm necessitadas de ouvir a palavra, de receber um milagre, sem querer algo em troca. Então, o objetivo da igreja na terra é pregar a palavra e a salvação. Glória a Deus. Mais uma pergunta. Os principais desafios da igreja aqui na Terra. Os principais desafios agora da igreja. O principal desafio da igreja aqui na terra é rebater os falsos pastores. É verdade. É esse. Há muitos manipuladores, pastor Josinaldo, né? Hoje, chega na igreja, está passando por problemas, uma dificuldade, está passando por um problema financeiro, ou um problema que a medicina não dá conta de resolver, e pede socorro, vem pedir socorro. Então, o que é que acontece? Hoje a igreja está passando por um caos, a qual o povo vem para a igreja e alguns líderes, não vou citar nomes por ética, até porque nós estamos numa transmissão ao vivo, e hoje a justiça, ela rege. Qualquer falsa calúnia, palavras, já dá crime e também dá indenizações. Então, hoje a gente tem que prestar atenção, ter sabedoria naquilo que a gente falamos e também naquilo que a gente comentamos, principalmente em redes sociais, porque é crime, né? É crimes tudo aquilo que a pessoa escreve, né? Porque hoje a justiça, ela caça tudo. Há um comentário, né? É pessoas que usam fake news para degrenir imagem de pessoas, né? Inclusive, até tenho programas para isso, né? Inclusive, nós estamos aqui ao vivo e eu estou vendo pessoas com comentários, né? E a gente não vai usar a rede social para defamar ninguém. Hoje tem lei. Hoje a pessoa pode criar fake news, mas hoje a gente sabemos a casa, a localidade, o CPF, o RG da pessoa. Então, hoje nada está oculto à lei. Então, o que é que acontece? Você vem para a igreja, você só vai curado se você fizer um voto de tantos mil. E a pessoa já está passando por aquele processo, aquela dificuldade, ela dá tudo que ela tem para receber o seu milagre. É verdade. Aí a pessoa aproveita da fé. E por causa desses picaretas, desses falsos profetas, manipuladores, todos estão sofrendo com essas atitudes. Então temos que rebater isso aí e dizer e pensar que os dedos da mão não são iguais. A palavra, ela tem que ter palavra, doutrinas e milagres, e a igreja ser a igreja humildes, sem fazer exceção de ninguém. Pastor, o que esperar da igreja do futuro, começando de hoje? A igreja do futuro, começando de hoje, é uma igreja crescente ou decrescente? De forma espiritual e em quantidade de membros? Pastor, hoje, a igreja do futuro, que nós esperamos, não é uma igreja crescente, mas decrescente. Por quê? Porque hoje estão usando várias técnicas para trazer o povo. Pastor, as duas formas, espiritual e em quantidade de membros. Quero que você explique as duas formas. Pastor, a Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Então, não é igreja cheia, mas a igreja espiritual é aquela que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Não é a quantidade, mas a qualidade. Os que estão na forma espiritual estão para alcançar a sua salvação, não por causa do pastor, é por causa de Jesus e da sua salvação e por aquilo que Jesus fez através da sua palavra. Então, os dias que nós estamos vivendo, a igreja, ela vai estar em forma decrescente, né? Mas vai estar um pouco espiritual
daqueles que realmente quer servir a Deus fielmente ao Senhor e alcançar a sua salvação. Porque hoje o amor de muitos já estão se esfriando por causa de muitas coisas e decepções que estão acontecendo por causa de várias pessoas por defamar, envergonhar o evangelho. Glória a Deus, é verdade, pastor. Essas colocações é muito boa a respeito do crescimento da igreja em forma espiritual e em quantidade. Pastor, eu estou vendo aqui a foto, é sua esposa aí em cima, né? Isto. Como é o nome dela? Pastora Cristina Santos. Cristina Santos. É a presidente também do ministério, né? Presidente do ministério. Junto com o pastor, claro. Pastor, eu quero que você deixe as considerações finais. Eu quero agradecer o senhor mais uma vez por aceitar esse convite, estar conosco nessa noite. Nós sabemos que o nosso tempo já ultrapassamos um pouquinho. Aí o senhor deixa as considerações finais, se quiser orar nosso Deus, se quiser louvar, se quiser pregar, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor, primeiro quero agradecer a Deus e também a pessoa do senhor que nos confiou de estar nesta transmissão ao vivo desse podcast, nessa Amém. entrevista, né, dando a oportunidade de nós estar falando sobre o Evangelho, não o nome, reconhecer o nome do ministério ou não da convenção. É para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória Então, a Deus. muito obrigado, viu? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, para o nosso ministério Deus expandir, sempre Deus coloca pessoas para nos dar oportunidade. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, a sua família, o seu canal, que venha cada dia mais crescer, expandir, porque está sendo um canal que leva a palavra de Deus e mostra a realidade, e que Deus venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui ao vivo, né? Presbítero Lázaro, pastor Sebastião, pastora Márcia, né? Pastor Maurício, pastora Neta, né? Muitos pastores de nossa convenção, nosso pastor presidente, que é o pastor Antônio Raimundo Filho, né? E a todos que estão aí ouvindo, a minha esposa, pastora Cristina Santos, todos os meus filhos, que Deus venha abençoar. E eu quero falar aqui para cada um que está ouvindo esta palavra: o caminho é o Senhor, o caminho é Jesus. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem a presença é como um saco vazio. Então você precisa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aonde eu estiver, vós estará comigo. Jesus está voltando. Volta para os caminhos do Senhor. Aqueles que estão afastados, aqueles que ainda estão indecisos, faça a sua decisão. Procure o Senhor Jesus, procure a igreja, entregue a sua vida para o Senhor. Porque como o Senhor mudou minha vida, o Senhor também muda a vida de muitos que estão assistindo essa transmissão. Então, a palavra que eu tenho a falar, que Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo e ele está te esperando. A palavra dele diz lá, João vai falar Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Senhor, que Deus abençoe, né? Está aqui os meus agradecimentos, as minhas considerações, e Deus abençoe e conta conosco, pastor Josinaldo. Viu? Amém. Estamos aqui. Amém. Sou seu servo, meu pastor. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Em nome que Deus de Jesus. abençoe. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, meu pastor. Até a próxima. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.